que foi, minha filha? Eu tive uma ótima ideia. Sério? Ótima mesmo. É? Uma ótima ideia? O que foi que você teve de ideias? Você sabe que hoje é um dia especial para Portugal sobre Camões. Luís Vaz de Camões? Sim. Uau! Exatamente. Hoje é dia de Luís Vaz de Camões. Mas como é que você sabe disso? Eu vi no meu calendário e no meu relógio, Ai, é sério? Sim. Então o que você acha que eu devo fazer de vídeo? Você deve gravar na rua um vídeo diferente, não é, galera? Exatamente, gente. Eu acho que a Valentina tem mega razão. Eu acho que ela falou que eu tenho que ir pra rua fazer um vídeo de rua, né? Sim. E o que você acha que deve ter esse vídeo? Você sabe aquele barco da Vila do Conde, aquele grandão do pirata? Aquele barco de pirata do... Sim, Barco de Camões. Barco quentista de Camões. Sim, aquele barco de pirata. Sim, você deve falar sobre ele. E imagina se você encontra algum fã. Nossa! Na rua. Imagina se a gente encontra fãs na rua, né, filha? Então você está propondo que este vídeo seja um vídeo na rua que fale de Luís Vaz de Camões. E também, se você achar alguém, você dá autógrafo. Uau, eu vou dar autógrafos. Não é uma excelente ideia? É uma excelente ideia, Valentina. Adorei. Então vamos que vamos? Sim. E pô, é assim, ó. Pô, puf, pau. Salve todos e todas, meu nome é André Mustafa e hoje estamos fazendo uma coisa totalmente diferente. Estou aqui em Portugal, na cidade de Vila do Conde. A cidade de Vila do Conde é lindíssima e estamos aqui nesta nau quentista reconstruída pelos portugueses para visitações e tudo mais. Mas hoje eu estou aqui, ainda não é para falar sobre a nau. Não é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar do dia 10 de junho de 2024. Vocês sabem dizer do que se trata esta data? Eu digo já. Esta data significa que hoje, neste dia de hoje, Luís Vaz de Camões está completando 500 anos de sua morte. Uau! 500 anos da morte de Camões, exatamente. E estamos pela primeira vez aqui fazendo um vídeo aqui do lado desta nau. Mas por que estamos fazendo um vídeo de Camões aqui em Vila do Conde, Portugal, do lado da nau? Eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes eu quero saber, vocês são inscritos no canal? Já deixa o seu like, deixa seu comentário, vê se vocês curtem essa história de fazer os vídeos aqui, ó, ao ar livre, um monte de barulho, um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Hoje vamos falar sobre Luís Vaz de Camões, sobre a poética de Luís Vaz de Camões, sobre a história de Luís Vaz de Camões e por que é que um canal que fala sobre pintura com caneta esferográfica vai falar sobre Camões. Muito simplesmente, muito rapidamente eu vou dizer para vocês porque Camões era artista, porque Camões era poeta e porque Camões tem uma coisa muito curiosa que no final dessa história eu vou falar para vocês. Vocês não sabiam, mas eu descobri que Camões, quando ele morreu em 1580, aos 56 anos de idade, ele teve uma coisa muito curiosa que a gente vai também mostrar neste vídeo. A gente vai estar falando de toda essa história de Camões e vai entrecortar para falar sobre esse processo criativo deste vídeo. É exatamente isso, exatamente isso. Você está gostando? Você está gostando disso? Pois é, se inscreve porque a gente tem um vídeo também que vai estar logo rolando lá de Paris, que a gente foi na Sacré-Cœur. A gente vai falar sobre desenhos feitos na Sacré-Cœur. A gente também vai falar em Paris, que a gente foi no Museu da Evolução. O Museu da Evolução, lá tem vários bichões
pequenos e grandes, taxidermia. A gente vai falar sobre taxidermia, a gente vai falar sobre pintura feita com canetas esferográficas e como é que a gente faz o tratamento nas canetas para fazer o pelinho. Mas hoje nós não vamos falar de pelinho de animal, a gente já tem vários vídeos que falam sobre essas cores e pelos de animal que estão passando aqui. Hoje a gente vai falar de Luiz Vaz de Camões, a obra Os Lusíadas e tantas outras coisas que rolam em Camões. Ele é um poeta que não escreve somente os Lusíadas, ele escreve sonetos, ódios, elegias, uma vasta obra. E também ele escreve peças de teatro, exatamente isso. E vamos falar tudo sobre Camões aqui agora. Mas você não é inscrito, você pegou esse canal, achou que era outra coisa, caiu de paraquedas aqui, legal, bacana. Aí galera, beleza? Olha aí, ó, tá todo mundo lá ouvindo o Brazuca aqui em Portugal fazendo vídeo. Mano, é isso mesmo. Eu tô aqui na Vila do Conde fazendo esse vídeo para homenagear o grande poeta quientista Luiz Vaz de Camões. Exatamente. Vamos ao vídeo, vamos ver um pouco o que ele tem a nos dizer, a sua vida. Olha, eu não sei vocês, mas Camões, a gente não sabe muito ao certo como foi o nascimento de Camões, aonde ele nasceu, aonde ele... né? Essas datas são incertas até para os grandes estudiosos. Mas a gente tem 3 grandes cidades que provavelmente ele nasceu: Lisboa, Sintra e Coimbra. Vamos pensar que então estamos em Lisboa no ano de 1524 e ele nasce em uma família que não é uma família pobre, mas que também não é a grande nobreza, mas eles têm algumas posses. E o Camões, aquele menino Camões, ele vai começar a ter a educação dele e em alguns locais legais. Ele vai para Coimbra e lá em Coimbra ele entra na Universidade de Coimbra porque ele tem parentes do sacerdócio religioso. Mas ele não se interessa muito pelo sacerdócio religioso e vai fazer outras migrações. Camões, ele vai estudar poesia, estética e cosmografia. Ele se interessa por cosmografia porque todo mundo naquela época queria saber sobre os astros, queria saber das grandes navegações, das geografias dos espaços, né? As lendas, os mitos, né? Isso tudo preencheu e povoou a cabeça de Luiz Vaz de Camões. Os gregos, com as suas obras, né, monumentais, a Ilíada e a Odisseia. Então ele estudou grego e latim, ele teve uma excelente educação. Mas o que acontece é que Camões, ele era um cara bonitão. Ele chamava para si muitos olhares das mulheres lindas, das feirantes, das nobres, de todas as mulheres. Ele se apaixonava, ele falava versos e poesias e atraía para si grandes amores. Mas como também atrair grandes amores, atraía grandes inimigos. Ele se envolvia constantemente com arruaças, brigas, e com Caterine de Ataíde ele teve um amor enlouquecedor, né? Que na época era depravado demais este amor, e ele teve que se alistar para ir como soldado em uma dessas naus para Ceuta, que na época era uma possessão portuguesa lá na África, próximo de Marrocos, e ele ficou lá alistado por 2 anos, e lá ele perdeu o olho direito. Ele perdeu o olho direito em combate com os mouros e os marroquinos, os sarracenos, todo mundo que naquela época fazia parte. Mas era mais ou menos uma emboscada e que ele lá, de bobeira, perdeu o olho direito. Então as imagens que vocês conhecem de Camões é com ele com o olho fechado assim. Vocês não sabem por que ele está com o olho fechado, mas é porque ele perdeu em combate em Ceuta o seu olho direito. De retorno a Lisboa, ele passeando na procissão de Corpus Christi, ele se envolve mais uma vez com uma briga, mas agora foi com um funcionário real, Gonçalo Borges.
O Gonçalo Borges se deu mal nessa briga, mesmo com o caolho do Camões, ele se deu mal. Mas Camões foi preso e aí foi um bafafá danado. Porque aí o que acontece? Teve que entrar o rei, teve que entrar uma carta papal para que o Camões pudesse sair. E se ele saísse, ele tinha que embarcar direto para o mar, junto com uma frota que iria fazer todo o percurso no litoral do continente africano, fazendo o contorno do canal da Boa Esperança lá embaixo da África do Sul, indo para Macau, na Índia. Mas vocês não sabem, Luís Vaz de Camões, ele embarca em um navio que se chama São Bento, coordenado pelo grande capitão, o filho de Pedro Álvares Cabral, Fernão Álvares Cabral. Uau! Camões embarca com o filho de Pedro Álvares Cabral. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Você conhece Pedro Álvares Cabral? Quem foi? Claro que nós todos brasileiros conhecemos Pedro Álvares Cabral, mas este não é um vídeo de Cabral, é um vídeo de Camões. Então vamos lá, ele consegue esta façanha, ele embarca em uma nau parecida com essa, faz o contorno pela África, pelo litoral da África, lá para Macau, na Índia. Só que quando ele está lá fazendo aquela coisa lá do Cabo da Boa Esperança, ele pega uma tormenta e vários barcos que estão acompanhando a nau dele são naufragadas, e só a dele e algumas outras chegam a Macau. Então ele chega a Macau, lá em Macau ele começa a dar continuidade a essas escritas poéticas que dão início aos primeiros relatos dos Lusíadas. Porque ele faz essa viagem, mas ele se percebe fazendo, ele fica naquela viagem onírica que vai fazendo aquele mesmo percurso de Vasco da Gama às Índias. Então ele começa a se influenciar com todo esse pensamento que ele já teve na universidade, do pensamento poético, da Ilíada, da Odisseia, dessas viagens heróicas dos portugueses e de Vasco da Gama às Índias, e ele começa a escrever os Lusíadas. E lá em Macau, na Índia, tem uma gruta que se chama a Gruta de Camões. Exatamente, até hoje existe uma gruta lá em Macau, em que esta gruta era um espaço concentrado de Camões para ele, ir escrevendo e finalizando os seus primeiros relatos dos Lusíadas. Mas vocês não sabem da melhor ou da pior, não sei se isso é bom ou ruim, vocês é que vão dizer. Em uma dessas viagens ao Oriente, sim, porque também os portugueses, se vocês não sabem, os portugueses conheceram a China, o Japão, os caras eram muito pancada. Os caras com um navio deste de madeira iam, não é qualquer madeira, é uma madeira muito especializada, muito boa, muito bonita, mas era um navio de madeira e os caras, com muita força no coração, com muito foco nas viagens, ele foi para o Oriente. Camões também foi como soldado para o Oriente. E lá no Oriente, o que acontece com Camões? Ele conhece um outro amor, uma mulher oriental de nome Dinamene. Bom, Dinamene é o nome que os escritos e os estudiosos falam, mas o nome Dinamene é uma ninfa da mitologia grega. Não sei se era assim que Camões se reportava a ela quando escrevia, e Camões escreveu muitas coisas de Dinamene, deste grande amor profundo que ele tinha por essa oriental, em vários momentos dos Lusíadas e em várias poesias. Dinamene era uma mulher que arrasou o coração de Camões. Arrasou e foi arrasada. Exatamente isso. Sabe por quê? Uma coisa muito simples. Em uma destas idas e vindas do Oriente, Macau, Goa, Moçambique, Goa, e voltava nesses mares, o barco em que Camões estava com Dinamene vai a pique, vai para o fundo do mar e Dinamene morre. E Camões consegue
com um único braço e um único olho, salvar os seus primeiros escritos de Os Lusíadas e chegar na costa. Chegou na costa, depois desse grande naufrágio, ele consegue dar continuidade à sua escrita, aos seus relatos marítimos, às suas coisas que ele vivia, que ele se emocionava, e ele lá, Dinamene morreu afogada, mas ele conseguiu salvar os seus relatos. Tem pessoas, tem estudiosos que ainda brincam com essa questão. Será que ele deixou Dinamene morrer afogada e salvou os seus relatos? Isso não se sabe. O que se sabe é que ele volta à terra e continua os seus relatos para a finalização de Os Lusíadas. Camões não escreveu somente Os Lusíadas, como eu falei para vocês. Ele também escreveu peças de teatro. E uma dessas peças de teatro é o Auto de Filodemo, que falava sobre serviçal de amores com a filha do dono da casa. Exatamente isso. Então, essas obras falam um pouco dessas questões amorosas do próprio Camões, mas revela outras tantas minúcias. Camões também escreveu muitos poemas líricos, odes, elegias, sonetos. Os Lusíadas têm 8.816 versos. Isso é uma curiosidade muito interessante para quem está estudando Camões. Depois de muitas idas e vindas de Macau, Índia, Moçambique, ainda na Índia, Camões, recebeu um trabalho, uma profissão. Depois de ser soldado, a Igreja Católica decidiu que ele seria o provedor-mor dos mortos de Macau. Uau! Camões cuidava, provavelmente, dessas questões relacionadas aos falecidos, aqueles que iam para o cemitério e tudo mais. Em 1572, aos 42 anos de idade, Camões publica Os Lusíadas. Já em Lisboa, no ano de 1580, aos 56 anos, morre Luís Vaz de Camões, possivelmente de peste. Mas a gente não pode pensar que essa história pode ser a real. Alguns relatos dizem que ele morreu de peste, mas relatos também dizem, e informações mais cruciais, dizem que ele tinha um escravo de nome Jau, e que cuidou carinhosamente, afetuosamente até os últimos anos de vida de Camões, dando remédios, cuidando das suas roupas, dos seus banhos, porque Camões viveu os últimos anos de sua vida não miserável, mas ele viveu pobre. Ele viveu com pouquíssimo dinheiro e viveu uma vida ao lado de Jau. Quando ele morre, Camões, não se sabe se Jau, esse escravo, vai para a mãe como herança ou se ele é liberto. Contudo, todos nós devemos saber que naquela época dos anos de 1600, 1700, século XV, XVI e XVII, a escravidão e o tráfico de escravos era forte, era muito forte, não só para as conquistas marítimas da África, das Índias e do Oriente, mas também para o Brasil. Luís Vaz de Camões, ele viveu em um tempo em que o sistema econômico gerava em torno da escravidão. E ele, como uma pessoa que fazia parte da corte, que fazia parte da universidade, que fazia parte desse rol de pessoas que pensavam ou que faziam eventos ou que estavam na frente de grandes e importantes ações políticas na sociedade, ele também teve seu escravo. Seu escravo, Jau, cuidou de Camões até os últimos dias de vida dele. Então é por isso que estamos aqui fazendo este vídeo, porque estamos fazendo uma pintura sobre este escravo Jau. Como é que eu, André Mustafa, artista visual, vejo e visualizo esta pintura? Esta pintura é com Jau, vai falar deste escravo carregando esses pedaços de Camões, este Camões fragmentado, este Camões
com um coração partido, que não vive os últimos anos da sua vida rico e também não vive miserável, mas vive dependendo dos amigos, dos reis, dos governantes e da igreja. É isso. Estamos aqui vendo um vídeo que fala desta pintura, O Escravo Jau. Forte abraço. E agora, eita, de última hora, depois que eu gravei quase todas as cenas, eu encontrei uma jovem portuguesa aqui de Vila do Conde de Labruge. A Leonor. Leonor é uma jovem que se interessa por essas questões de desenho, de pintura. E hoje, no dia de Camões, no dia 10 de junho de Camões, ela tá aqui comigo. E aí, Leonor, o que conta de novo? Fala alguma coisa aí pra gente. Eu acho que o dia de Camões é muito importante para Portugal, por causa da história de Portugal. Isso! Ele teve muita importância. É importante, é muito importante não só para Portugal, para o Brasil também, para todos os povos de língua portuguesa. Você não sabia? Camões foi muito importante para o meu país também. Se foi para o teu, foi para o meu. Se for, aliás, não é o país dela, só é o meu país, porque eu também vivo aqui já há 5 anos, né? Hoje, falando de Camões, falando de Portugal, da sua terra, da sua pátria, que maravilha encontrar uma jovem interessada por cultura e arte. Eu queria saber, o que mais você gosta de Portugal? Portugal, eu gosto muito do patrimônio. Do patrimônio? Olha só que bacana! E você, falando sobre patrimônio, aqui em Vila do Conde tem locais muito importantes. Eu estava há pouco tempo ali onde está a Nau Quentista. Você conhece aquele barco, a Nau Quentista? Sim. E o que você pode falar sobre a Nau Quentista pra gente? Também foi muito importante para a história de Portugal, por causa dos descobrimentos. Por causa dos descobrimentos. Essa menina é nossa, essa menina é muito boa. Ela é uma portuguesa inteirada. Espero que vocês também estejam inteiradas no vídeo que a gente está rolando aqui em Portugal, né? A Leonor, quantos anos você tem, Leonor? 10 anos, já sabe de muita coisa. Espero que vocês, brasileiros, não estejam dando uma bola fora, que já saibam quem é Camões, o que é Portugal, qual é o dia de Camões em Portugal, o que é uma nau quentista. E foi um prazer imenso falar com você, Leonor. O link, ele vai falar sobre arte, cultura, pesquisa e entretenimento aqui em Portugal. Vai falar hoje sobre Camões, sobre a vida de Camões, sobre essa história toda. Você acha? Topa? Sim. Brasil e Portugal? Sim. Beleza? Um abraço, fui! Você gostou do vídeo de Camões? Você gostou de toda a trajetória que a gente fez para descobrir esta maravilhosa obra de arte que eu fiz junto com vocês aqui sobre esta curiosidade de Camões? Então, pronto. Já sei que você já está se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, querendo saber mais histórias aqui de Portugal. E não só de Portugal, como se fazer desenhos com canetas esferográficas. No próximo vídeo a gente vai estar falando dessas senhoras aqui de Póvoa de Varzim. Essa é uma escultura muito legal, muito bacana, de um grande artista. Está aparecendo o nome dele aqui agora, nesse exato momento, para a gente poder fazer uma pesquisa. E exatamente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre essas mulheres de Póvoa de Varzim. Estas mulheres, as tias, as mães, as netas e as vós de homens do mar. Exatamente isso, vamos preparar um desenho sobre estas histórias incríveis deste povo, o reino de Póvoa de Varzim, que era assim que eles se intitularam quando chegaram na costa brasileira para se identificar junto à esquadra inglesa. Tem muitas histórias que a gente, uma das nossas pesquisas é O Poveiro, de Antônio Santos Graça, e que a gente vai falar sobre detalhes, sobre costumes, sobre minúcias, sobre as histórias dos poveiros, sobre as histórias dos poveiros aqui. Se você gosta de histórias, se você gosta de arte, se você acha que arte fala de história, se você quer falar de arte e falar de histórias do seu tempo, se inscreve no canal que a gente está aqui para bater esse diálogo.
aqui em Portugal, em Póvoa de Varzim.